Muito bem. Qual o nome do elemento não metálico de menor eletronegatividade listado na tabela? Carbono é ametal. Tá grosso isso aqui. Cloro é ametal. Ferro é metal. Flúor é ametal. Hidrogênio é hidrogênio e sódio é metal. Qual o elemento não metálico ou ametálico de menor eletronegatividade? O de menor eletronegatividade é o carbono. Então, letra A, carbono. Qual o símbolo do elemento de maior reatividade listado na tabela? O elemento metálico de maior reatividade. A reatividade é oposta à eletronegatividade. Quanto mais eletropositivo ele for, mais reativo ele é. Sobrou quais metais? Ferro e sódio. Qual é o mais eletropositivo? Qual é o de menor eletronegatividade? O sódio, o símbolo é Na. Letra B. Considerando as ligações covalentes possíveis de serem formadas entre os elementos da tabela, represente a fórmula estrutural da molécula biatômica de maior caráter polar. Molécula tem que ser formada por ligação covalente, diferença de eletronegatividade não pode superar 1,7. E ele quer a molécula polar de maior caráter polar. Para ser molécula tem que ser entre ametal ou ametal e hidrogênio. Então tem que ser o mais eletronegativo, que é o flúor, com menos eletronegativo dos ametais, que é o hidrogênio. Se eu fizer com sódio ou carbono, eu vou ter um composto iônico, né? E com carbono, na verdade, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Com carbono eu falei besteira. Com ferro ou com sódio eu vou ter um composto iônico. Então, tem que ser fluoridrogênio, HF. Utilizando os simples elementos envolvidos. Está feito. Que tipo de interação intermolecular o HF no estado líquido? Por que ele cita estado líquido? Porque o HF, na prática, é um gás. Gases, para evitar recurso, eles não possuem forças intermoleculares no estado gasoso. Então, para evitar recurso, ele pede no estado líquido. E no estado líquido, eu tenho o HF fazendo ligação de hidrogênio. Muito bom. Questão 2. Considerando as informações ocorridas no nitrogênio nos dejetos, qual poço está contaminado há mais tempo? Ele falou que o nitrogênio orgânico é absorvido por bactérias e eliminado na forma de amônia. E a amônia vai passando por um processo de oxidação. Amônia, nitrito, nitrato. Bom, quanto mais tempo está contaminado, já deu tempo da amônia virar nitrito, do nitrito virar nitrato. Se você pega o poço artesiano 2, não tem mais amônia, não tem nitrito. Se não tivesse nitrato, é porque ele não tinha sido contaminado. Mas não tem amônia, não tem nitrito e tem um montão de nitrato. Pode ver que 10 a menos 3 é o maior valor dessa tabela. Sendo assim, qual está contaminado há mais tempo? O poço que já formou o maior teor de nitrato. E esse é o poço 2. Letra A, poço 2. Ele não pediu para justificar, mas se vocês quisessem justificar, porque tem a maior concentração de nitrato, produto final da transformação da sequência de oxidação. Tá. Qual das espécies químicas nitrogenadas apresentadas na tabela atua como base? Eu particularmente acho que todas. Todas são bases, pelo menos, de Bronsted. Como ele não especificou e ele perguntou qual das espécies, dá para entender que ele quer uma, a gente vai pôr a mais famosa delas, que é a amônia. Mas nitrito e nitrato podem receber H+, e, consequentemente, atuar como base de Bronsted. Mas não vão procurar pelo em ovo. Considerando que todo íon nitrato encontra-se na forma de nitrato de alumínio, calcule a concentração em mol por litro desse composto na água do poço 3. Bom, no poço 3, eu tenho... Cadê minha borracha? Eu tenho 5,4 vezes 10 a menos 4 de nitrato. Nitrato. Só que ele quer nitrato de alumínio. Qual é a relação nitrato de alumínio para nitrato? 1:3. 1 mol de nitrato de alumínio tem 3 mols de nitrato. Como ele me deu 5,4 vezes 10 a menos 4 de nitrato, quanto que eu tenho de nitrato de alumínio, que é o que a questão quer? Meu X é 5,4 dividido por 3. Dá 1,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. De quê? De nitrato de alumínio. Vou mudar essa caneta aqui que está me incomodando, ela está escrevendo achatadinha. De nitrato de alumínio.
certo? Que a pergunta dele é nitrato de alumínio, 1,8 vezes 10 a menos 4. Calcule a massa de nitrito em gramas existente em 2 litros do poço 1. Bom, o nitrito, ele tem 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, vezes 2 litros, 3 vezes 10 a menos 4 mol de nitrito, que ele quer no poço 1. É isso mesmo, 1,5 vezes 10 a menos 4. Como é que eu passo de mol para massa? Multiplica pela massa molar do nitrito. Nitrito dá 32 dos dois oxigênios, mais 14 do nitrogênio, 32 mais 14, 32, 46, vezes 46 gramas por mol. Pela análise dimensional, vocês não precisam inventar nada. 3 vezes 46 vai dar 120, 138, vezes 10 a menos 4 gramas, o que equivale a 1,38, diminui o número, aumenta o expoente, vezes 10 a menos 2 gramas. Ele perguntou a massa em gramas, 1,38 vezes 10 a menos 2. Só conferindo meus cálculos, 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, 2 litros, 3 vezes 10 a menos 4, para passar para mol, massa molar do nitrito, 32 com 14, 46, está certo. 3 vezes 46, 120, 138 vezes 10 menos 4, cálculo conferido, 1,38 vezes 10 a menos 2. Qual o nome da mudança de estado físico indicado pela letra X na figura? Sublimação. Direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passagem pelo estado líquido. Em qual sentido ocorre aumento da energia do sistema? O sistema está aumentando a energia do sólido para o líquido, líquido gasoso, sentido 1. Não encha a linguiça. Letra A, sublimação, sentido 1, pelo amor de Deus. Determine a energia produzida em quilojoules na combustão de 10 gramas de hidrogênio. Combustão de hidrogênio é representada pela primeira alternativa. Isso é a combustão do hidrogênio. Ele disse que era formando e a vaporização. Vamos primeiro combustão do hidrogênio. Letra B, ele quer 10 gramas. Eu sei que são 242,9 quilojoules para 1 mol de H2. Qual a energia para 10 gramas, que equivale a 5 mols? Você poderia, para ficar mais fácil de explicar para ele, falar que 10 gramas equivale a 5 mols, ou ainda você vai escrever que 1 mol é igual a 2 gramas. Então, só simplificar, 5 vezes 242 a energia produzida. Então, meu X, a energia produzida vai ser 5 vezes 1.000, 1.200, 1.210, 1.214,5 quilojoules. Se eu não errei na conta, 1.000, 1.200, 1.210, mais 4,5, 1.214. Cuidado para não falar energia produzida menos 1.214, que está errado. Energia produzida, 1.214,5. Calcule a entalpia de formação da água líquida. O que é a entalpia de formação da água líquida? É hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso formando água líquida. Como é que eu vou chegar nisso aqui? Você vai somar essas duas etapas para dar essa. Só que você tem que entender que ele está fazendo graça, porque um dado está em kJ por mol e outro em kJ por grama. E ele quer água líquida. Então, esta etapa aqui, primeiro eu vou escrever isso aqui vezes 18. Por que vezes 18? Para passar para mol. E aí eu vou passar em kJ por mol. Tem uma pegadinha aqui. 18 vezes 2,43. Esse eu vou lançar a mão da minha calculadora aqui, que eu estou com pressa. Isso dá 43,74 kJ por mol. Vou escrever aqui. Isso está no teu rascunho. Aí, você pode mostrar isso também na prova. O que vai acontecer? Para fazer a reação, eu vou manter a primeira, H2 gasoso, mais meio mol de O2 gasoso, formando água
gasosa, o ΔH menos 242,9 kJ. Vou inverter a segunda. Vou colocar água gasosa, formando água líquida, e vou inverter o delta que eu acabei de calcular. Esse delta era positivo, ele passa a ser menos 43,74 kJ. E vou somar as duas etapas para dar H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso, formando água líquida. Isso é o calor de formação da água líquida que ele pediu. Lembrando que a entalpia de formação é a energia envolvida na formação de 1 mol de uma substância simples a partir de substâncias compostas. Vou somar esses dois deltas, ambos são negativos. A formação de 1 mol de uma substância composta a partir de substância simples. Deixa eu melhorar essa letra aqui. No estado padrão. Certo? Aqui tá feio demais. Melhorar aqui. Melhorar esse meio aqui que ficou horrível. Pronto. Que lindo. Água líquida, ΔH, vai ficar 285,9, 286,64 kJ. Certo? Creio que é isso. Aqui é a energia que ele perguntou da primeira parte da questão. E aqui é o delta da segunda parte da questão. Ótimo. Quais as funções orgânicas presentes na molécula desse analgésico? A molécula é isso é o íon. A molécula tem quais funções? Tem éster, aqui em cima, O entre carbono e carbonila, e ácido carboxílico aqui embaixo. Muito bem. Em que sentido o equilíbrio do analgésico é deslocado se for adicionado uma base? Se eu adicionar hidroxila, ela irá reage com H+, diminui o teor de H+, desloca no sentido H+, ou seja, desloca no sentido dos produtos. Sentido dos produtos. Talvez na resposta em si, eu não preciso dar aula para ele. Eu não preciso explicar para ele que quando diminui, desloca para o lado que vai. Mas também não pode ficar... Eu colocaria só sentido dos produtos, que eu sou meio preguiçoso. E ele não pode me perguntar nada porque ele não pediu justifique. Mas para quem está mais inseguro, o máximo que poderia escrever é sentido dos produtos. Deixa eu mudar aqui a cor, que eu quero marcar texto amarelo aqui. Não tem. E meu cachorro está aqui de novo, me enchendo o saco. Sentido dos produtos. Por quê? Aí eu escreveria o que na prova? Devido ao consumo dos íons H+, pela base adicionada. Sentido dos produtos, devido à reação com os íons H+, pela base adicionada. E a última, calcule a concentração em mol por litro do analgésico. Ele quer a molaridade do analgésico, a fórmula molecular. Lembrando que, quando eu adicionar esse cara, eu vou ter N mols dele, a concentração dele que eu vou chamar de X, 0 e 0. Então aqui, molécula, íon e íon. Então vou ter X, que é a concentração da molécula, 0 e 0 no início. Quanto que vai reagir? Não sei. Mas o que vai formar aqui? Ele falou, note que aqui é H+. E aqui é o ânion. Esse aqui é o H+, e esse é o ânion. Quanto que é o pH? Se o pH é 4, quer dizer que tem 10 a menos 4 de H+. Esses valores têm que ser iguais, porque as proporções são iguais, 10 a menos 4. E o aluno tende a achar que aqui tinha que ter o que tinha no início X, menos o que reagiu, que foi 10 a menos 4. Lembrando que a quantidade que reagiu é praticamente desprezível. Então, o que você tem no equilíbrio? Você tem para ele, você pode só escrever isso. No equilíbrio temos 10 a menos 4 mols de H+, consequentemente 10 a menos 4 mols do ânion. E aí você faz um rascunho para ele, ânion a menos. E X mols por litro do analgésico. A minha expressão de Ka é Ka. Aí você vai criar uma legenda para ele. Espero que vocês tenham feito isso. H+, vezes o ânion. Aí você fala que o ânion é a forma iônica do analgésico sobre a concentração de HA, que é a fórmula do analgésico molecular, que é a sua incógnita. O Ka é de 3,2 vezes 10 a menos 4. Ambos,
tanto o H+, vale 10 a menos 4, e aqui vale 10 a menos 4, porque eles têm que ser igual, porque está em solução. Ele diz que não tem nenhuma outra substância, e seu x é incógnita. Seu x, então, é 10 a menos 4, vai cortar com 10 a menos 4, vai ficar 10 a menos 4 dividido por 3,2. Então, seu x é 1 sobre 3,2 vezes 10 a menos 4. 1 sobre 3,2 vai dar 0,3333, mas vamos só por desencargo de consciência, 0,3125. Então, isso aqui dá 0,3125 vezes 10 a menos 4, o que faz a concentração do analgésico ser de 3,125, se aumentou o número, diminui o expoente, vezes 10 a menos 5 mol por litro. Uma outra forma de ter feito este item era pela fórmula do Ka. Ka, molaridade vezes alfa ao quadrado. Ele queria a molaridade, certo? Você não tem a molaridade, mas você sabe que H+ é molaridade vezes alfa. Você poderia achar o alfa aqui em função da molaridade e substituir ele em cima, mas matematicamente você ia ter que colocar molaridade vezes alfa, criar uma nova incógnita, muito mais difícil. A melhor forma, quando ele pede a molaridade, é esta daqui, já que você não tinha o alfa e nem a molaridade. Você só tinha o pH, que sabia a concentração do íon. Então a melhor maneira de resolver é pela expressão do K, e eu acredito que era isso exatamente que ele queria. Espero que vocês tenham ido bem. Qualquer dúvida, me avisa.